Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua casa para louvar, engrandecer, bendizer, exaltar, glorificar, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração e de toda a majestade. De todos que estão aqui nessa noite, diga amém. Já sentiu a presença dele aí? Porque eu senti a presença dele aqui. Eu sou grato a Deus, queridos, por essa oportunidade. Também externo a minha gratidão ao pastor Josinei, que faz muitos anos que nós já nos conhecemos. E também em especial ao Juninho. Sempre que precisa ele... Pastor, o senhor pode me atender? E sempre que eu posso eu estou aqui, irmãos. Eu gosto de estar nessa casa, eu gosto de estar com os irmãos. E em nome do Juninho, do pastor Josinei, eu cumprimento aos obreiros e toda a igreja. Amém? Setembro é um mês especial e essa igreja, ela sempre lembra do propósito do Setembro Amarelo. E todos os anos a gente vê o trabalho lindo que é feito. Ontem eu passei na Presidente Vargas, eu vi todo mundo de amarelo, até achei que fosse outro tipo de movimento, mas era um movimento pela vida, assim como outro também tem um movimento pela vida. Isso é mais do que importante, porque a vida ela começa na concepção, e ela só se vai quando assim Deus o quer. E eu acho interessante que falar de vida faz a gente refletir bastante. Diz um ditado que para se conhecer o falso, para saber aquilo que é falso, é preciso conhecer muito bem o verdadeiro. E eu quero parafrasear isso. Para a gente interromper o caminho da morte, precisamos falar de vida. Precisamos falar de vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dito isso, queridos, eu quero que os irmãos abram a Bíblia Sagrada, se possível, do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Versículos 23 a 27. Eu disse que para interromper o ciclo da morte é preciso falar de vida. E Jesus é a vida. O remédio, ele ajuda. Alguns remédios, eles são para os sintomas, outros são para as causas dos problemas. Mas tem um remédio que é infalível. Existe um remédio que ninguém faz contraindicação para ele. Esse remédio chama-se Jesus. E se você tem Jesus na sua vida, você tem o melhor de todos os remédios. Quem achou, diga amém. Se bem que vai passar aqui, né? O verso 23 de Jesus 8 diz assim, de Mateus 8 diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus estava, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança.
E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se for possível, você vai olhar para esse crente cheio de vida que está do seu lado e vai fazer uma pergunta para ele, assim: que homem é esse? Esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa oportunidade. Diz o ditado que para conhecer alguém muito bem, é preciso comer pelo menos 1 quilo de sal com essa pessoa, doutor Biari. Senão a gente não conhece bem essa pessoa. Esse é um adágio popular e na verdade é um provérbio que retrata uma verdade absoluta, que para conhecer muito bem alguém, é preciso comer pelo menos 1 quilo de sal com essa pessoa. O que o adágio está querendo dizer é que para se comer 1 quilo de sal com alguém, eu preciso passar muito tempo com essa pessoa, porque ninguém vai colocar 1 quilo de sal no arroz, porque ninguém vai comer. Mas todos os dias é uma pitadinha, e se todos os dias eu estiver na casa dessa pessoa, comendo com ela, a cada pitadinha eu me assento na mesa com ela, eu converso com ela, eu ouço ela, eu desabafo com ela, e aí eu passo a conhecê-la com mais profundidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu me disponho a ter conhecimento sobre alguém, é porque eu desejo ter experiências com essa pessoa. Diga experiências. Porque não dá para conhecer alguém apenas lendo sobre ele, ou simplesmente ouvindo sobre ele, ou trocando meia dúzia de palavras com essa pessoa. Você não pode dizer que conhece verdadeiramente Deus se você não come pelo menos 1 quilo de sal com ele. Você não pode dizer que conhece a Deus sem viver um tempo suficiente com Ele para ter experiências sobrenaturais com Jesus. E quando eu falo de experiências, eu não estou falando de milagre, eu não estou falando de operação de maravilhas. Quando eu falo de experiência, eu estou falando daquela experiência que é você e Deus, e aquela experiência marca a tua vida. Você sim pode dizer que teve experiências com Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Mateus, quando ele escreve o capítulo 8, do versículo 23 ao 27, Mateus vai retratar uma experiência que ele e todos os discípulos tiveram com Jesus. Mateus só pôde escrever isso aqui porque antes de escrever, ele teve experiências com Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. Nós vamos estudar este texto e descobrir no texto que homem é esse. Quem conhece Jesus aqui? Conhece mesmo? Quanto tempo você passa com Ele diariamente? Quanto tempo você cede a Deus diariamente para falar: eu conheço, eu tenho intimidade com Ele, eu sei o que está no coração dele e Ele sabe o que está no meu coração. Que homem é esse? É um homem que gera discípulos. Jesus é um homem que gera discípulos. Vamos para o texto, Mateus 8, 23. A Bíblia diz assim: seus discípulos o seguiram. Preste atenção. Há quem pense que seguidor e discípulo são a mesma coisa.
Vou repetir. Há quem pense que seguidor e discípulo são a mesma coisa, mas não são. Todo discípulo é um seguidor, mas nem todo seguidor é um discípulo. Vou repetir. Todo discípulo é um seguidor, mas nem todo seguidor é um discípulo. Pastor, me explica isso. O seguidor só acompanha os passos daquele que está à sua frente. Os discípulos acompanham os passos e obedecem àqueles que estão à frente. Eu vou explicar um pouco melhor isso aqui. Diferença entre seguidor e discípulo. Você pode ter roupa de crente, você pode ter o linguajar de crente, você pode vestir um terno como nós estamos de crente, você pode até pregar como crente, mas isso no máximo pode ser seguidor, porque se não obedece nunca será discípulo. Tem diferença seguidor e discípulo. Jesus deixa muito claro que o seguidor apenas segue, o discípulo guarda a sua palavra. Eu estou só na introdução, irmão. Vamos ler um texto, João 8, versículo 31 e 32. Jesus está dizendo que aqueles que estiverem nele e as palavras dele estiverem na pessoa, aí sim você vai ver um discípulo. Jesus está dizendo que aqueles que estão nele, estou seguindo ele, eu estou andando com ele, mas ele tem uma outra passagem que complementa o versículo, e as palavras de Jesus estiverem nessa pessoa, aí sim tem um discípulo. Porque seguidor é uma coisa, discípulo é outra. Duas observações nos versículos. Permanecer, de João 8, 31 e 32, fala sobre fixar, dar continuidade, respeitar e suportar. Agora, quando Jesus fala minhas palavras, ele está dizendo, não é a palavra do profeta, não é a palavra do pastor, não é a palavra do pregador, mas é a palavra dele. Discípulo só se faz com a palavra do mestre. Seguidor você faz com qualquer pastor que tem por aí. Porque tem pastores que estão cheios de seguidores, mas discípulo é só Jesus quem tem. Que homem é esse? É o homem que gera discípulo. Preste atenção no que eu vou falar. No final do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 8, após Jesus proferir um grande discurso, a Bíblia diz que eles estavam maravilhados com a forma como que Jesus pregava e ensinava, porque a Bíblia diz que ele ensinava com autoridade. Por que ele ensinava com autoridade? Porque ele pregava o que ele vivia e vivia o que ele pregava. A autoridade está relacionada àquilo que eu falo e àquilo que eu vivo. Se estiver concordância entre os dois, eu tenho autoridade. Mas a multidão que só acompanhava, que apenas seguia, na primeira oportunidade começaram a abandonar Jesus. Abre comigo aí em João 6:66. Quero ser didático nessa noite. João 6:66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Sabe por quê? Porque seguidor vai atrás do mestre enquanto ele faz milagre.
O seguidor vai atrás do mestre enquanto ele está oferecendo o pão. Mas se você olhar o texto de João 6 um pouquinho antes, Jesus vai começar a mudar o discurso. Ele vai sair do âmbito material e começa a falar no âmbito espiritual. E quando Jesus começa a falar no âmbito espiritual, aquilo começa a mexer na ferida daqueles que estavam ouvindo. E aqueles que estavam ouvindo, que não queriam ouvir a verdade que Jesus pregava, a sua alma começou a se incomodar. E estes que eram apenas seguidores começaram a se afastar, começaram a abandonar o mestre. Mas alguns discípulos ainda ficaram. Foi quando Jesus foi até os discípulos e disseram: ei, vocês também não querem ir? Vocês também não querem me abandonar? Vocês também não querem deixar para trás tudo aquilo que eu já fiz e estou falando para vocês? A resposta de quem é discípulo é essa: Senhor, nós poderíamos até ir. A tua palavra às vezes machuca, a tua palavra às vezes até dói, mas para onde iremos nós, Senhor? O que será da nossa vida, Jesus, se só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna? Porque discípulo e seguidor são diferentes. Aquele que quer seguidor procura aprovação social. Aquele que quer discípulo quer transformação de vida naqueles que o seguem. Jesus não tem Twitter, Jesus não tem Facebook, Jesus não tem Instagram, Jesus não tem TikTok, e tem muito mais discípulo do que se juntasse todos os fãs aí que estão seguindo os grandes ídolos da atualidade. Jesus tem bilhões de discípulos andando por essa terra sem ter uma única rede social. Sabe por quê? Porque ele transformou vidas, ele transformou famílias, ele transformou sociedades com a sua palavra. Aleluia. Que homem é esse? É o homem que gera discípulos. Vamos para o texto. Que homem é esse? Verso 24 de Mateus 8. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade. Segundo tópico, eu digo assim: que homem é esse? É o homem que garante a paz no barco. É o homem que garante a paz no barco. O mar, ele apresentava perigo porque ele era grande. E por mais que os pescadores que ali estavam tinham a experiência do mar, se eles caíssem ali diante daquela grande tempestade que estava sobre aquele barco, aquela embarcação, provavelmente eles estavam correndo o risco de morrer afogado. Agora eu quero que você preste atenção no texto, Juninho, você gosta disso. Verso 24. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade. Aonde se levantou uma grande tempestade? Mas a tempestade não se levantou no barco. O barco estava no mar, mas a tempestade estava no mar e não no barco. Eu vou falar de uma forma diferente. Tudo à tua volta pode até estar um caos desesperador. Tudo à tua volta pode estar grandes tempestades mandando o barco para lá e para cá, mas dentro do barco a tempestade não entrou. Na tua casa pode ser que ventos do lado de fora estão vindo tentando derrubar a tua casa. Na tua profissão, na tua escola, podem vir ventos de onde vier. Do lado de fora vai ter tempestade, mas enquanto você ainda estiver dentro do barco, o teu barco não vai afundar. Diga para quem está do seu lado: fica no barco, porque Jesus está nele. E aonde Jesus está, tem paz. Quando se está no barco que Jesus planeja, pode vir a tempestade que vier, ele não vai afundar. Quando
Deus veio até Noé e disse: Noé, faz uma grande arca, porque eu vou mandar um grande dilúvio. E quando o dilúvio vier, eu quero que você e a sua família estejam dentro da arca. E quando veio o dilúvio, Noé e a sua família estavam dentro da arca. Do lado de fora, muito desespero. Pessoas gritando socorro. Vocês acham que não foram assim? Vocês acham que não foram assim? Foi assim. Noé, do lado de dentro, ele ouvia crianças morrendo. Ele ouvia pais e mães desesperados, que estavam se afogando, porque não tinha como entrar mais na arca. Mas quem estava dentro da arca, tinha leão na arca, tinha cobra na arca, tinha todos os tipos de animais perigosos na arca. Mas dentro da arca tinha paz. Que homem é esse? É o homem que garante a paz no barco. Deixa eu falar um negócio. Jesus até permite que a tempestade venha, mas é na tempestade que ele livra os seus filhos. Deus não poupou que o dilúvio viesse onde Noé estava, mas livrou Noé no dilúvio. Deus não poupou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas livrou Daniel na cova. Não poupou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha de fogo ardente, mas ele entrou com eles e os livrou na fornalha. Ele não poupou que João fosse lançado no tacho de óleo fervente, mas poupou que ele morresse no óleo fervente, para que ele fosse lançado na ilha de Patmos e nós tivéssemos o livro do Apocalipse escrito para nós entendermos o que aconteceria. Deixa eu dizer uma coisa para você: a prova que você passa talvez seja o momento em que Deus quer ter experiências com você. Ele não te poupou na prova, mas Ele vai te dar livramento nela. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas o Deus que eu sirvo sabe como será o seu amanhã. Ele é o dono da história. Ele não está preso ao tempo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele estava na tua vida ontem, Ele também está hoje e também estará contigo no amanhã. Então somente creia que Deus é o dono da história e controla todas as coisas. Pastor, me prova que Ele controla todas as coisas. A Bíblia diz que ele estava aonde? Em que lugar do barco? Vocês estão com a Bíblia aí, irmãos? Na popa do barco. O barco tem 3 divisões principais: popa, centro e proa. A proa é a parte que está na frente. O centro geralmente é onde ficam os materiais que os pescadores usam. E atrás é onde fica o leme do barco, chamado popa. Jesus estava dormindo na popa. Você entendeu? Jesus está dormindo aonde se controla o barco. Você pode não estar ouvindo, você pode não estar vendo Ele, mas Ele está lá controlando. E Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Lembra de Elias? Elias viveu grandes experiências com Deus. Elias apareceu do nada e subiu do nada. Ele apareceu, profetizou que não ia chover, sumiu por 3 anos. Depois de 3 anos ele volta. E quando ele volta para desafiar Acabe e todos os profetas de Baal. Falou: pode chamar todos os profetinhos que vocês têm aí, pode subir lá no Monte Carmelo. Eu quero ter uma conversa com eles. E lá no Monte Carmelo todo mundo conhece a história. O desafio de Elias e os profetas de Baal e Astarote. 950 profetas. Quantos profetas?
E quantos profetas de Deus? Um com Deus é a maioria, querido. Elias sozinho desafiou os profetas de Baal. E todo mundo conhece a história. Elias fez uma das menores orações da Bíblia Sagrada. E de repente veio o fogo do céu, queimou o holocausto. O povo aceitou o sobrenatural de Deus, mataram todos os profetas de Baal e Astarote. E a mensagem chegou até os ouvidos de Jezabel. Quando Jezabel ficou sabendo, mandou recado para Elias. Quando ele manda recado para Elias, aquele homem que enfrentou 950 profetas do capiroto, fugiu de medo de uma mulher. E a Bíblia diz que ele saiu de onde ele estava, Jezreel, foi para o deserto. E ali no deserto ele encontrou um zimbro, deitou e dormiu. Ele começou a sentir depressão, porque toda depressão tem como gatilho uma frustração. Salvo as que são patológicas. A patológica, eu quero dizer o seguinte, vou dar um exemplo. A minha mãe, ela tem depressão, mas porque ela fez por muito tempo um tratamento hormonal, e o médico diagnosticou ela com depressão. Não foi uma depressão emocional, vamos dizer assim, mas aquelas que são emocionais geralmente vêm de uma frustração, de uma decepção. Perdeu-se a expectativa de vida. Elias perdeu a expectativa porque ele acreditava que o que ele fez agora vai todo mundo ficar conhecendo e todo mundo vai aceitar Deus por aquilo que ele fez, e ninguém aceitou. Ele caiu em depressão. Ele fugiu para o deserto, e no deserto ele dormiu. Só que, Ícaro, ali no deserto, alguém apareceu e cutucou ele. Acorda, tem pão e água, come. A Bíblia diz que ele levantou, comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo, mais uma vez, cutuca ele e fala: rapaz, levanta, come e bebe, porque longo é o teu caminho. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus está dizendo para ele, Juninho, não adianta parar, ainda não acabou o seu tempo. Não adianta desanimar, porque você ainda tem uma missão. E se eu estou aqui hoje, é sinal de que Deus ainda está com você. Levanta e caminha. A Bíblia diz que com aquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. E chegou aonde? No Monte Horebe. Olha que discrepância. Do Carmelo, ele foi para o Monte Horebe. Do Carmelo, aonde os profetas de Baal ofereciam sacrifício a deuses estranhos, ele foi para o Horebe ou Sinai, o monte de Deus. Olha que interessante. Elias se escondeu numa caverna, no monte de Deus. Tem lugar melhor para você se esconder do que na caverna que está no monte de Deus? Agora olha que interessante isso. Lá no zimbro é um anjo que veio falar com ele, para dizer: olha, continua, o teu tempo não acabou, a história continua, a missão continua de pé, então vai, somente vai. Quando ele entra na caverna, aí já não é mais o anjo, aí é Deus. Aí a Bíblia diz assim, que Deus aparece e faz só uma pergunta para Elias: o que fazes aqui? Pastor Luiz, presta atenção nisso. Deus não disse para Elias: o que fazes aí? Porque se ele falasse o que fazes aí, dava a entender, Juninho, que Deus estava lá e Elias lá. Deus diz para ele assim: o que fazes aqui?
Se é aqui é porque eu estou contigo. Se é aqui é porque eu estou do teu lado. Se é aqui é porque eu estou te acompanhando desde quando você saiu de Berseba. Eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Eu sei que você vinha para cá e eu estou te esperando. O que você está fazendo aqui? Deus não pergunta, ele diz: o que você está sentindo, neném? Está triste? Pergunta: o que você está fazendo? Porque Deus coloca missão e propósito acima de qualquer coisa. Elias precisava entender que ele tinha uma missão acima da sua própria vida. E quando Deus está dizendo isso para Elias, Deus está mostrando para ele que o caminho ainda existe. Ele só precisava trilhar esse caminho. Preste atenção, não acabou. Elias não responde à pergunta de Deus. Ele disfarça: mas Senhor, é porque o Senhor sabe, né? Fiz tanta coisa, eu estou sozinho. Aí Deus fala assim: sai, eu não falo com quem está na caverna, sai. Aí ele saiu. Quando ele se colocou de pé fora da caverna, aí Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias entendeu. E aí Deus diz para ele: Elias, eu entendi. Você vai caminhar só mais um pouco e eu vou preparar um sucessor para você. E quando o sucessor estiver pronto, eu vou te levantar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a tempestade surgiu no barco dos discípulos, eles pensaram: tudo aquilo que Jesus falou não vai se cumprir. O que eles não entenderam é que antes de entrar no barco, Jesus disse: nós vamos passar para o outro lado. Jesus não disse: nós vamos tentar. Jesus disse: nós vamos passar para o outro lado. E aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele faz. Pode ter tempestade, né? Pode ter perseguição, aleluia. Pode ter calúnia, pode ter intriga, pode ter o que tiver. Se Jesus disse: nós vamos passar para o outro lado, do outro lado nós chegaremos. Quem crê diz amém. Que homem é esse? É o homem que ouve o clamor do filho. Texto, Mateus 8:25, a Bíblia diz assim: os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Preste atenção. Preste atenção. Quem acordou na madrugada quando começa um temporal daqueles? Quem já acordou em casa? Já? Agora imagina um temporal que sobrevém sobre um barco, Juninho, num mar que era perigoso, cheio de pessoas. E a Bíblia diz que ele estava... A tempestade não acordou Jesus, mas foi só os discípulos se aproximarem que Jesus desperta. Acho que você não entendeu, querido. Que homem é esse? É o homem que quando você como filho se aproxima, ele desperta para te ouvir. A tempestade não preocupa Jesus, né? A perseguição não preocupa Jesus. Os problemas não preocupam Jesus. Mas quando um filho começa a chorar aos pés dele, querido, ele se levanta, ele entende, ele ouve, ele sabe. Jesus está aqui para te ouvir nessa noite. É só você se aproximar dele que ele vai te ouvir. Os discípulos se aproximaram, porque para despertar Jesus precisa se aproximar. É por isso que Tiago, se não me falha a memória, ele escreve assim: achegai-vos a Deus. E ele, o primeiro passo é de quem? O primeiro passo é de quem? É nosso. Porque Jesus já abriu o caminho quando ele morreu na cruz do Calvário. E eu quero concluir dizendo: que homem é esse? Os gregos e os judeus pensavam semelhantes com relação àqueles que tinham poder sobre a natureza. Os gregos acreditavam que aqueles que tinham poder sobre a natureza eram os deuses que se materializavam em alguns momentos sobre a terra. Os judeus acreditavam que somente o Deus, criador dos céus e da terra, tinha poder sobre a natureza.
E naquele barco você tinha pessoas que eram da religião judaica, mas que viviam no contexto cultural da Grécia. Ou seja, eles imaginavam que os únicos que tinham poder de resolver problemas na natureza era Deus. E aí aquele homem que estava dormindo na popa do barco se levanta, e a Bíblia diz que ele acalma a tempestade e os ventos. E os discípulos olham para ele e falam: que homem é esse? Se só Deus pode fazer um negócio desse, que homem é esse? Se só Deus pode acalmar a tempestade, que homem é esse? Se só Deus pode calar os ventos, que homem é esse? Você está entendendo por que os discípulos ficaram tão perplexos e maravilhados? Porque naquilo que eles acreditavam, só Deus, o Todo-Poderoso, podia fazer aquilo. E aquele homem simples, que dormia no meio da tempestade, se levanta e fala com a tempestade e os ventos: aquieta, fiquem em silêncio. E no mesmo momento houve bonança naquele mar. O que eu aprendo com isso? É que quando Jesus se levanta, toda a tempestade se cala. Quando Jesus se levanta, toda a tempestade se cala. Tudo isso que nós estamos falando, Jesus não fez para provar o seu poder. Ele fez para que os discípulos soubessem quem ele era. Assim como a pedra removida do sepulcro de Jesus não era para Jesus sair, mas para os discípulos entrar. Jesus não realizou os milagres para provar o seu poder, mas para que os discípulos soubessem quem ele era. Porque a passagem não é sobre tempestade, a passagem não é sobre pescaria, a passagem não é sobre barco, a passagem não é sobre pescadores, a passagem é sobre ele. Porque ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade. E que homem é esse, Juninho? Este homem é aquele do Gênesis, que a Bíblia diz que vai pisar a cabeça da serpente. Que homem é esse? É o homem que na época dos juízes é aquele que capacita os escolhidos para liderar o seu povo. Que homem é esse? É aquele que nos reis ungia e capacitava aqueles para reinar sobre aquele governo. Na época dos profetas, ele era aquele que fecha a boca do leão e passeia no meio da fornalha. Nos evangelhos, é aquele que é o pão da vida que desceu do céu. Nas epístolas de Paulo, Jesus é aquele que morreu, mas ressuscitou. Nas epístolas gerais, Jesus é o poderoso Filho de Deus. No Apocalipse, Jesus é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são como latão reluzente, aleluia. É aquele que era, que é e que sempre será. É aquele que morreu, mas ressuscitou. Que homem é esse? É o homem que está aqui nessa noite para cuidar da tua vida, para cuidar da tua casa, para resolver a tua história. Ramanaya Surekebianai Xarabaia Sei Calas. Esse homem é aquele que pode entrar lá na tua alma e arrancar esta depressão. As tempestades da tua alma te consomem. O medo toma conta de você. Mas este homem, que a Bíblia diz que se chama Emanuel, que significa, eu vou mais além. Emanuel é a junção de duas palavras, in
Manuel. Quando você usa o em qualquer palavra, como por exemplo, introspectivo, é o quê? Dentro. O in é sempre dentro. Emanuel é muito mais do que Deus conosco. Emanuel é Deus em nós. Que homem é esse? É o homem que acalma o teu coração. É o homem que sacia a sua sede. É o homem que conhece os teus pensamentos. É o homem que cuida da tua casa. É o homem que traz conforto. É o homem que traz consolo. É o homem que direciona, que orienta, que dá uma palavra de conforto e de consolo para a tua vida. Que homem é esse? É o homem que está contigo aqui. E eu finalizo fazendo uma pergunta. Por que Deus permite tempestades em nossa vida? Porque são nas tempestades que nós geramos as melhores experiências para sabermos quem verdadeiramente Ele é.